Por que a maioria das pessoas nunca fica rica? Explicado por Napoleon Hill. Por que algumas pessoas constroem riqueza, enquanto milhões lutam a vida inteira sem nunca sair do lugar? Será que é sorte? Educação? Oportunidade? Ou existe algo mais profundo, algo invisível que define quem vence e quem permanece estagnado? Há mais de 100 anos, Napoleon Hill dedicou mais de 2 décadas estudando as mentes mais bem-sucedidas do seu tempo. E o que ele descobriu pode mudar completamente a forma como você enxerga o sucesso. A maioria das pessoas deseja sucesso, quer liberdade financeira, quer construir algo significativo, quer viver uma vida melhor. Mas mesmo assim, permanece presa no mesmo lugar. Elas trabalham duro, consomem conteúdo, sonham com um futuro diferente, mas nada realmente muda. Napoleon Hill chamava isso de algo muito perigoso: estar à deriva. Pessoas que vivem sem direção, reagindo à vida em vez de criá-la. Existe um princípio central para que algo grande aconteça. Após anos de estudo, entrevistas e observação, Napoleon Hill percebeu algo que a maioria das pessoas nunca chega a compreender. O sucesso não é aleatório. Ele segue um padrão. E no centro desse padrão existe um princípio fundamental: definição de propósito. Mas não qualquer objetivo, não um desejo vago, não um eu gostaria de ter mais dinheiro, mas um propósito claro, específico, carregado de emoção e sustentado por decisão. Hill observou que pessoas bem-sucedidas não acordam todos os dias perguntando o que fazer. Elas já sabem. Porque existe uma direção definida. E essa direção funciona como uma força invisível, organizando pensamentos, decisões, ações. Sem propósito, a mente se dispersa. Com propósito, a mente se alinha. E quando a mente se alinha, o comportamento muda. E quando o comportamento muda, os resultados começam a aparecer. Essa é a diferença entre viver por acaso e viver com intenção. Essa ideia não surgiu por acaso. Ela começou com um desafio. Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos da sua época, acreditava que o sucesso poderia ser sistematizado. Que existiam leis invisíveis, princípios universais, que explicavam por que algumas pessoas prosperavam, enquanto outras permaneciam estagnadas. Quando conheceu Napoleon Hill, Carnegie fez uma proposta ousada: dedicar décadas da sua vida para estudar essas leis. Sem garantia de dinheiro, sem garantia de reconhecimento. Apenas a promessa de que o conhecimento adquirido poderia transformar o mundo. Hill aceitou e passou mais de 20 anos entrevistando líderes, empresários, inventores, homens que construíram riqueza e influência. O que ele descobriu foi surpreendente. Não era sorte, não era acaso, não era apenas talento. Era padrão mental, era forma de pensar. Era a capacidade de manter um propósito claro, mesmo diante da dúvida, do medo e da incerteza. Agora pense no mundo em que vivemos hoje. Nunca tivemos tanto acesso à informação, nunca tivemos tantas oportunidades. E ainda assim, nunca houve tanta distração. A atenção se tornou um recurso escasso. Cada notificação, cada vídeo, cada estímulo fragmenta um pouco mais a nossa mente. E uma mente fragmentada não sustenta um propósito forte. Ela oscila, ela começa e para, se entusiasma e desiste. Napoleon Hill já alertava sobre isso muito antes da era digital. Ele chamava esse estado de
mente à deriva. Pessoas que vivem reagindo ao ambiente, em vez de direcionar o próprio destino. Hoje, essa deriva se tornou ainda mais intensa, porque tudo ao nosso redor compete pela nossa atenção. E sem atenção, não existe foco. Sem foco, não existe construção. E sem construção, não existe sucesso. Mas como sair desse ciclo? Como aplicar esse princípio na prática? Hill propôs algo simples, mas extremamente poderoso. 3 passos que, quando aplicados com consistência, podem reprogramar a mente. Passo 1. Defina um propósito claro. Não algo genérico, mas algo específico. Quanto você quer ganhar? O que você quer construir? Em quanto tempo? Clareza cria direção, e direção cria movimento. Passo 2. Escreva o seu objetivo. Quando você escreve, você transforma pensamento em compromisso. Deixa de ser uma ideia e passa a ser uma declaração. Algo que pode ser revisitado, reforçado, internalizado. Passo 3. Repetição com emoção. Autossugestão. Hill acreditava que a repetição molda a mente. Mas não qualquer repetição. Repetição com emoção. Visualizando. Sentindo. Acreditando. Isso cria uma programação interna. E essa programação começa a influenciar decisões, comportamentos e oportunidades. Existe uma verdade que poucas pessoas aceitam. A realidade externa muitas vezes é reflexo da realidade interna. Não é mágica, é direcionamento mental. Pensamentos dominantes criam padrões de ação. E padrões de ação criam resultados consistentes. Se a mente está confusa, os resultados serão confusos. Se a mente está alinhada, os resultados começam a se organizar. Hill não falava apenas sobre dinheiro. Ele falava sobre controle mental, sobre disciplina interna, sobre a capacidade de escolher pensamentos, em vez de ser dominado por eles. Porque no final, não é o mundo que determina o seu destino. É a forma como você responde a ele. Resumindo, para Napoleon Hill, a maioria das pessoas passa a vida esperando o momento certo, esperando mais segurança, mais certeza, mais condições ideais. Mas o momento perfeito raramente chega, porque o verdadeiro ponto de partida nunca esteve fora, sempre esteve dentro. Dentro da decisão de assumir controle, dentro da coragem de definir um propósito, dentro da disciplina de manter o foco, mesmo quando tudo ao redor tenta te distrair. Napoleon Hill dedicou a vida a entender um princípio simples, mas transformador. Você se torna aquilo que a sua mente aceita e repete continuamente. E isso significa que o seu futuro já está sendo construído pelos pensamentos que você escolhe alimentar hoje. Não é o ambiente, não é o acaso, não são as circunstâncias, é a direção da sua mente. Entre viver em deriva e viver com propósito, existe apenas uma diferença: consciência. Consciência de onde você está, consciência de onde quer chegar e, principalmente, consciência das escolhas que você faz todos os dias. Porque no final, a vida não responde ao que você deseja, ela responde ao que você demonstra estar comprometido em construir.
Então pare por um instante e seja honesto consigo mesmo. Você está criando a vida que deseja ou apenas reagindo ao que acontece ao seu redor? Se essa mensagem fez sentido para você, se em algum momento você sentiu que algo aqui tocou mais fundo, então talvez esse seja o sinal que você precisava. Um sinal de que é hora de assumir o controle da sua mente e começar a construir com intenção. Aqui no Napoleon Hill Mastermind, nós exploramos ideias que não são apenas motivacionais, mas transformadoras. Ideias que ajudam você a pensar melhor, decidir melhor e viver com mais clareza e propósito. Se você quer desenvolver uma mentalidade forte, construir disciplina e aplicar princípios que resistiram ao tempo, então este canal foi feito para você. Inscreva-se agora e faça parte de uma comunidade que escolheu não viver em deriva, mas evoluir com consciência. E lembre-se, tudo começa com um pensamento. Pense com clareza, haja com propósito e construa a vida que você realmente deseja.